assim também como é, tá? Então, vamos lá. Nossa live de hoje, análise de exames de imagem, é uma live exploratória, né? A gente vai olhar diversos pontos, a gente vai abordar diversos casos clínicos, né? Que vão se seguir. É interessante que se você tiver dúvida, você pergunte, tá? E fique atento, tá? Fique bastante atento, porque são casos clínicos que podem ocorrer no plantão de você. Lógico que nós não podemos solicitar um exame específico porque o paciente chegou sentindo uma dor de cabeça, sentindo dor de barriga, na verdade, uma dor em uma região do próprio abdômen, né, que a gente vai estar falando daqui a pouco, um caso clínico específico, de algo do próprio abdômen, e a gente tem que agir de forma coerente, né? Como nós sabemos, exames de imagem, eles têm radiação, alguns deles emitem mais radiação do que outros, e tem alguns que não podem nem ser feitos mais de uma vez no ano ou duas vezes no ano, né? Pela quantidade de radiação que é ali distribuída, tá? Então vamos lá. Análise de exames de imagem. Inicialmente, para que nós possamos começar, nós temos que entender, né, a história do exame de imagem. Qual foi o primeiro exame de imagem? Inicialmente, em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, né, que faleceu em 1923, aqui está a idade dele, né, esse, como posso dizer, estudante, né, da questão de medicina, ele estava estudando sobre a condutividade elétrica. Pode-se dizer até que ele é um físico também, num tubo de Crookes, chamado de tubo de raios catódicos. Quando, inesperadamente, uma tela fotográfica coberta com platinocianeto de bário, aí está a sigla dele na tabela, um tipo de material fluorescente que se encontrava fora da ampola, emitiu luz, independentemente da posição em que o equipamento se encontrasse. Röntgen, né, que é o homem aí, observava a fluorescência na tela fotográfica, ele fez um teste, né? Colocou sua mão entre o tubo, né, catódicos e a tela fotográfica, como vocês podem ver nessa fotinha aí embaixo, né? Tem a mão dele, né, a tela, e tem o tubo. E no momento que ele colocou a mão dele entre a tela e o tubo, para sua surpresa, ele observou o esqueleto da sua mão projetado na tela. Então, o que é o raio-x? O raio-x é uma forma de radiação fluorescente que ela consegue fazer, como posso dizer, que ela consegue atravessar um objeto. Esse objeto, né, mais específico, o raio-x, ele consegue atravessar o osso em si, né? Só que pela densidade óssea, né, pela densidade do conteúdo dentro do próprio osso, ela fica visível, ela não desaparece. Mas aquilo que é menos denso, né, aquilo que não tem tanta densidade material, que neste caso é o músculo, é a pele, né, são a camada que reveste os ossos, né, o tecido epitelial, ela desaparece. Então ela fica neutra nessa imagem, por conta da fluorescência da radiação jogada pelo platinocianeto de bário, né, que é possivelmente uma forma de radiação direta, né? Só que não tão, como posso dizer, não tão perigosa à saúde, né, do paciente. Ela emite uma radiação, porém é uma radiação bem minuciosa, é uma radiação bem baixa, né? Então não vai gerar um transtorno à saúde do paciente, assim como uma ressonância magnética, que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Então, de certa forma, o raio-x ele é utilizado somente para a visualização de ossos longos, ossos curtos e outros ossos, mas em si, a função do raio-x na visualização é mostrar realmente, né, a parte óssea. Você pode perceber, qualquer raio-x que você for colocar, se você não mexer no contraste, não mexer em luz, não mexer em nada, colocar ele no puro, você vai ver somente a densidade óssea, porque a densidade óssea é a única densidade presente no raio-x que não some, por conta da grande capacidade
né, do produto, né, e da condutividade da radiação, que quando ela passa pelo osso, ela se concentra naquele material, ela não se dissipa. Então, no momento em que o raio-x é emitido, né, é jogado, lançado sobre determinada parte do corpo do paciente, ela vai principalmente mostrar a função óssea. Funções de cartilagem teria que ser algo mais específico, teria que mostrar um contraste diferente, teria que ter uma placa diferente. Mas, em relação ao próprio raio-x, ele só vai mostrar densidade óssea, tá? Não vai mostrar músculo visivelmente perfeito, tá? Então, raio-x, ele foi inventado em 1895 por este físico, e ele estava fazendo uma amostra, né? Ele estava mexendo com a luz, estava mexendo com o líquido fluorescente, e ele se deparou com isso. Então, possivelmente naquela época foi algo assim, inusitado. Como eu consigo ver dentro de uma pessoa, né, a densidade óssea dela? Se tem alguma fratura, se não tem. Então, naquele tempo, isso deve ter sido considerado como um dos maiores feitos da época, né? Porque até o momento a medicina não estava tão presente na sociedade pela realização de instrumentos, né, de visualização invasiva ou não, né? Para que se pudesse olhar, você teria que ali fazer a dissecção, né? Abrir o local, olhar o local, até mesmo na palpação, você não conseguiria perceber se realmente há lesão ou não. Principalmente se houver uma entorse, seja do tornozelo, se houver ali uma contusão, né, uma luxação, é um pouco mais complicado. Porque numa luxação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, numa luxação, a gente não tem a presença somente, né, do movimento involuntário, né, ou no caso do movimento voluntário exacerbado de um determinado músculo, juntamente com a região óssea, né? A gente tem cartilagem que foi movimentada de forma divergente do que deveria ser. Nós temos ali a movimentação da região óssea, né, para um local que ele não deveria. Então, numa luxação, nós não vamos considerar somente a análise do raio-x, porque na visão palpável, né, na visão em questão de eu posso pegar do que eu posso ver, eu consigo também diagnosticar o que o paciente tem, tá? Se foi uma questão de queda de própria altura, luxação por motivo de acidente, ou até mesmo uma torção por algum outro tipo de fato que aconteceu. Se caiu, se escorregou ou algo do tipo, tá? Então, em si, o raio-x só vai apresentar e mostrar a densidade óssea, tá? Cartilagem, músculo, tecido epitelial, não vai ser mostrado, não vai ser observado, né, com muita clareza numa imagem. Aqui nós podemos ver, né, e nós vamos falar os tipos de exames a serem abordados, que nós vamos abordar aqui. Nós vamos abordar o raio-x, que é esse que eu já expliquei para vocês, e eu vou abordar junto com vocês a ressonância magnética. Ambas têm uma visualização do paciente, porém, uma Caiu, eu acho que caiu a internet. Caiu? Minha tá normal. A minha também está normal. Acho que caiu a internet. A internet dele caiu, ele já tá voltando, tá? Pra mim aqui eu tô escutando vocês, mas não tô escutando a aula, não. É porque caiu.
Daí ele saiu fora do sistema. Mas acredito que ele vai retornar, né? Sim, sim, já tá voltando já. Ok, ok. Pessoal, perdão, a energia tinha oscilado aqui, viu? Perdão mesmo. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Pronto. Então, pessoal, perdão, voltando. Conforme eu estava dizendo para vocês, né, o raio-x e a ressonância magnética não são formas de visualização, como posso assim dizer, da cavidade interna do paciente. Porém, o que vai mudar é que a forma de visualização ela vai se dar de forma diferente a partir de um determinado aspecto específico, né, que nós vamos utilizar. Por exemplo, o raio-x, para que eu possa visualizar uma determinada área, eu tenho que posicionar a máquina, né, no lugar específico. Já a ressonância magnética, você passa por dentro da máquina por completo, né? E, tecnicamente, eu tenho um domínio maior para poder ver toda a capacidade física do paciente. Então, eu vou ver densidade óssea, eu vou ver musculatura, eu vou ver a questão do tecido epitelial, eu vou ver se há ou não ruptura de algum tipo de ligamento, eu posso também conseguir verificar se há algum tipo de edema, protusão, abaulamento, ou até mesmo algum tipo de lesão, seja em qualquer área do corpo do paciente, tá? Então, a ressonância magnética é bem diferente do raio-x, porque eu não vou conseguir ver somente a parte óssea, densidade óssea na ressonância. Eu vou conseguir ver na ressonância capacidade óssea, tecido muscular, tecido conjuntivo e assim por diante. Aqui nós podemos ver, nós vamos começar a falar primeiramente, né, do raio-x. Aqui nós temos a parte do membro inferior, né, do paciente, e nós temos aqui a apresentação da tíbia, né? A tíbia do paciente, que é esse osso um pouco mais largo, né? Um pouco maior, deixa eu pegar o laser. Aqui eu tenho a tíbia do paciente, fíbula do paciente. Aqui acima eu tenho o fêmur, que é a parte superior do membro inferior, né? A parte A e a parte B. E o que é interessante, aqui é o raio-x, como eu disse para vocês. Aqui a gente consegue ver a questão da musculatura do paciente. Só que eu não consigo discernir em qual camada está. A gente sabe, né, que a camada mais externa, né, é a epiderme. Aí a epiderme, derme, hipoderme e por assim vai. Só que é bem mais contrito aqui. Então, o que acontece? O raio-x, como eu disse para vocês, ele é um tipo, né, de equipamento utilizado somente para visualização de densidade óssea. Aqui nós vemos o membro inferior do paciente com a presença da tíbia e da fíbula. Acima, aqui, nós não conseguimos enxergar a musculatura, né, a região onde há, como posso dizer, cartilagem. Por quê? Porque cartilagem não é densidade óssea, tá? Ela não é formada por densidade óssea. Então, por esse motivo, não vai aparecer no raio-x, mas na ressonância magnética ou numa ultrassonografia específica do lugar, dá sim para se perceber a presença, né, da densidade de musculatura, de cartilagem e até mesmo dos ligamentos, seja ele do ligamento cruzado, do ligamento lateral. Maísa levantou a mão. Então, no caso de um acidente, em um pronto-socorro, a gente faz a admissão, vai ser realizado primeiramente, por exemplo, uma fratura exposta, vai ser o raio-x e depois a ressonância, ou de emergência seria feito diretamente a ressonância? A ressonância magnética, ela só vai ser
utilizada, estipulada, né, para o diagnóstico do paciente, se for algum tipo de traumatismo, tá? Por quê? A ressonância, como eu disse para vocês, ela não é tão dolorosa para o paciente em relação à radiação, porém, né, tem que ter uma mobilidade muito grande para levar o paciente para lá. Até mais porque, se o paciente ele fizer uso de algum tipo de prótese, né, se ele fizer uso até mesmo de implantes, ou até mesmo uso de marca-passo, se ele fizer uso de algum tipo de prótese, né, em relação em membros inferiores, superiores, com placas, né, seja ela de metal ou não, a ressonância magnética ela não vai ser utilizada, porque tem magnetismo, então ele vai abduzir isso daí. Então, em si, o raio-x para fraturas expostas, né, pode ser que não seja totalmente utilizado na hora. É uma fratura exposta. A gente só vai fazer o raio-x para ver se realmente houve, né, a ruptura de algum outro tipo de parte óssea, né, se foi somente local. Daqui a pouco tem uma outra parte que a gente vai falar sobre esses tipos, né, de lesões, quais são, como classificar, mas só respondendo a sua pergunta, Maísa, o raio-x vai ser de camada principal, se for essas vítimas de acidente, tá? Essa ressonância magnética para vítimas de acidente, a menos que não seja em questão de TCE, aí sim vai utilizar o raio-x. Agora, se for um paciente que teve um acidente, vítima de um acidente de moto, né? Teve uma batida frontal, que praticamente sempre vai ser, e está com a presença de otorragia bilateral, ou até mesmo unilateral. Esse é um paciente apto à realização de uma ressonância magnética. Por quê? Tem ali a presença de um fator de risco para o paciente. Ele pode estar apresentando uma pressão intracraniana anormal, né? Ele pode estar apresentando um traumatismo craniano. Por quê? A otorragia é uma forma de apresentação que o nosso corpo indica que algo não está certo, né? A otorragia significa oto, né, pavilhão auricular. Ragia vem de questão de hemorragia, questão de sangramento. Otorragia, sangramento pelo pavilhão auricular. Então, se o paciente deu entrada no pronto-socorro, vítima de acidente de moto, ou batida e colisão frontal, com uma presença de otorragia, não se faz raio-x, se faz ressonância magnética. Por quê? O fator de risco não é a questão de uma protusão da calota craniana, e sim de uma lesão neurológica, tá? Então, a primeira camada de defesa que nós vamos estar utilizando, né, para segurança do paciente e também para um diagnóstico preciso, se for o caso, né, tirando traumatismo craniano ou algum tipo de acidente que envolve a questão do abdômen, né, aí sim nós vamos utilizar o raio-x. Fora isso, ressonância magnética. Tá bom? Ok, eu entendi, obrigada. Por nada. Então, voltando. Aqui nós vemos o raio-x, né, deste membro do paciente. Nós conseguimos ver um pouquinho mais lá acima, onde está a presença do marcador. Nós temos a junção de dois membros, né, do fêmur, que está lá em cima, e da tíbia, né, que são dois ossos. Entre esses dois ossos, eles não estão soltos. Eles têm presença de ligamentos laterais, ligamentos entre eles, né, que é o ligamento lateral direito, o ligamento lateral esquerdo, o ligamento cruzado, que parece um X, que fica bem entre os dois ossos. Tem uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês, e um caso clínico após também, que mostra muito bem a relação da articulação do nosso joelho. Como vocês sabem, a primeira coisa que vai ao chão, que absorve todo o impacto quando nós caímos, é o joelho, tá? É a patela, na verdade, a rótula, né, que é a primeira coisa que se apoia no chão. Então, os maiores índices de acidentes contabilizados em pronto-socorros são pessoas vítimas, né, sejam eles de qualquer tipo de acidente, mas que houveram lesão, principalmente por queda e abdução do choque na rótula, tá? Por quê? Infelizmente, a rótula é o único lugar em que se apoia os dois membros.
Então, a primeira coisa que a gente faz é se apoiar sobre ele. Quando a gente ajoelha, a gente se apoia sobre a rótula. A rótula que está ali fazendo o papel de apoio no chão. Então, o que acontece? Quando há uma vítima de acidente e ela tem um deslocamento, né, da rótula, pode perceber, se a rótula saiu do lugar, ela vai automaticamente levar consigo o ligamento lateral, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não vou falar e deixar por alto, tá? Vou explicar para vocês por que isso acontece. Mas só mostrando para vocês aqui, não vou falar tudo que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Analisamos ao lado a presença da tíbia e da fibra. Veja a seguir as características e apresentações físicas da musculatura e possíveis lesões aparentes. Aqui nós não temos apresentação de lesões. É um paciente saudável, não tem nenhum tipo de lesão, mas somente para vocês terem uma noção. Aquele local onde eu coloquei ligamento lateral, onde estaria, se fosse uma ressonância magnética, a presença do ligamento lateral. Ligamento como se fosse um músculo bem elástico, que ele faz com que haja, né, a mobilidade do membro inferior com a parte A e a parte B, né? Então, faz com que os ligamentos entre um e outro não esteja sem firmamento. Por exemplo, eu vou passar aqui à frente só para explicar melhor para vocês. Depois eu volto aqui. Não, vai pular demais. Vou ter que explicar aqui mesmo. Nós temos uma camada, né, da nossa parte do joelho, que ela possui ligamentos, né? Tem o ligamento lateral, que é esse daqui que vai ficar aqui ao lado, ó, ligamento lateral. Ele vai fazer com que o fêmur e a tíbia estejam ligados. Então, quando a gente fazer esse movimento, né, ou se por um acaso houver algum acidente e o nosso membro tenha que ir para o lado, esse ligamento lateral, ele vai fazer com que haja um amortecimento, tá? Então, o ligamento lateral, ele está mantido de forma bilateral. O que é bilateral? Está dos dois lados. Então, o que acontece? Eu tenho o ligamento lateral esquerdo e eu tenho o ligamento lateral direito. Ambos são para deixar com que os dois membros, fêmur e tíbia, estejam alinhados entre si. Assim como eu também tenho um ligamento cruzado, que é um ligamento, né, feito por fibras cartilaginosas, que ficam no centro dos dois ossos, que fica bem aqui, mais ou menos. Na próxima imagem, no próximo tema que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender melhor. Ele faz com que as duas hastes dos dois ossos não tenham rotação. Por quê? Como vocês sabem, todos os nossos ossos, eles não podem ser rotacionados, a não ser essa parte aqui da nossa, da região cervical, onde nós conseguimos rotacionar a questão do pescoço e do crânio. Mas nós não conseguimos fazer isso de forma 360. Caso isso aconteça, a gente vai lesionar, né, a região óssea e também nós vamos perder toda a capacidade de sensação dos membros inferiores. Vai ter uma lesão neurológica, tá? Então, os nossos ossos, eles possuem ligamentos para que não haja rotação. Nós temos uma rotação do nosso antebraço, que nós conseguimos fazer a rotação, né? Nós conseguimos virar. Mas nós não conseguimos fazer um giro totalmente 360. Por quê? Porque o nosso corpo, ele funciona com limitação. Meu corpo é limitado a fazer determinada ação. Se eu faço uma determinada ação a mais do que ele suporta, isso se torna uma luxação. E as vítimas de acidentes que se chocam, e os primeiros lugares a se movimentarem são tornozelo, são joelho, por exemplo, pessoas mesmo, jogadores de futebol, eventualmente não, mas pode-se dizer que sempre eles estão tendo entorses, né, que são as torções, né, do tornozelo. Então, isso se chama luxação, porque o músculo, juntamente com a região óssea, fez um movimento que não conseguiria aguentar. Então, se torna uma luxação. Possivelmente, a luxação, ela apresenta edema, né? E no momento em que esse edema se apresenta, a depender do local onde foi a lesão, ele pode também apresentar alguns sinais claros, que eu vou dar uns bizuzinhos para vocês. Primeiro, na análise do paciente, no exame físico do paciente, você nunca vai olhar de longe. No exame físico do paciente, você vai olhar sempre de perto.
Você vai fazer a palpação, você vai olhar para o paciente, você vai fazer toda a análise crítica, criteriosa, né, do membro do paciente. Primeiro, pessoas que chegam referindo de fortes dores na região do joelho. A primeira coisa que você vai fazer é pedir para a pessoa se sentar, ficar com o membro totalmente flexionado para baixo em 90 graus, né, invertido. E você vai fazer o seguinte, você vai pedir para essa pessoa levantar, né, o seu membro inferior ao máximo, como se fosse fazer aquele teste de Lasiguet, né? Lasiguet ou Lasig, né, como alguns dizem, é um exame, né? Na verdade não é um exame, é um teste funcional, né, que podemos falar para o paciente fazer, para que a gente faça uma análise criteriosa de onde o paciente pode estar sentindo dor, ou onde pode estar lesionado. Na hora que o paciente fazer isso, a primeira coisa que ele vai referir é dor. Só que a dor, geralmente, não é onde ele diz, tá? A dor não é onde ele diz. Como vocês sabem, às vezes a pessoa pega e fala que está com dor na barriga, mas não é na barriga. É em um local específico da barriga, do estômago. Barriga não existe, existe estômago, abdômen, né? Uma área específica do abdômen. Então, o paciente não sabe disso, que existe tudo isso, mas a gente sabe, e a gente tem que ser criterioso com isso. Então, sinais que apresentam inflamação, né, na musculatura, nos ligamentos. Primeiro, temperatura elevada. Temperatura elevada vai sempre mostrar que um músculo, que um ligamento, ele está inflamado. Por exemplo, você pode fazer a própria palpação, você faz um sinal como esse, e você vai fazer a palpação firme na região dos ligamentos laterais, né, que ficam, aqui, por exemplo, está o joelho do paciente, né, aqui está a rótula. Eu vou fazer essa palpação desse lado, tá? Flexionando contra a rótula, e desse lado também, porque eu tenho 2 ligamentos. E podem perceber, o paciente está dizendo que está com dor, e você faz essa palpação, você vai perceber que o local está com uma temperatura elevada. Está como se fosse um pouco quente no lugar. Então, a inflamação de ligamentos e de região musculares, principalmente nessa região de joelho, né, da articulação do joelho, vai apresentar uma temperatura elevada. Segundo, vai apresentar edema. Edema é o inchaço. Terceiro, o que pode apresentar mais? Apresentar líquido. Ué, como assim líquido? Geralmente não. Sempre vai acontecer isso. Quando houver uma ruptura. Ruptura é o quê? Um ligamento, ele se distender, abrir, rasgar, dilacerar, vai acontecer a criação de um líquido no lugar. Por quê? Nós temos dentro de cada cartilagem, de cada ligamento, um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial é utilizado para hidratação dos ligamentos. Então, quando isso faz uma distensão, ele dilacera, esse líquido ele sai da cavidade interior do ligamento e vai para a cavidade exterior do ligamento. Então, ele fica entre a camada do tecido epitelial e a camada muscular, formando, então, um edema com a presença de líquido. Tá bom? Então, isso são videozinhos que eu vou ensinando para vocês até o final. Vamos lá. Nós temos a apresentação anatômica da região óssea, e aqui nós podemos verificar ainda a região da tíbia do paciente, né? Todos os ossos vão se caracterizar da mesma forma. A parte mais superior, mais próxima ao seu fim, a parte superior, ela vai ser a epífise proximal. Em todos os ossos longos, tá? Aí eu tenho a parte central, que fica entre a camada mais superior e a camada mais inferior. E essa camada é chamada de diáfise. E essa diáfise é a camada central do nosso osso, onde se concentra, né, a cavidade medular, a medula óssea amarela e o periósteo, né? E assim também a artéria, né, que faz a alimentação dos membros superiores e por assim dizer. E a camada mais inferior, que é aquela mais embaixo, no final do osso, é a epífise distal, tá? Então, o que eu vou falar para vocês que é de interessante, que é bom vocês lembrarem.
O que faz crescer cartilagens, tá? Determinado, como eu posso dizer para vocês entenderem, para ver se vocês pegam no ar. O que faz a criação do crescimento de cartilagem está presente no final de ossos longos, ou até mesmo de outros ossos. Então, presença de cálcio e outros tipos de vitaminas que fazem com que haja estimulamento do crescimento de cartilagens está presente no final dos ossos. Então, em um raio-x, quando a gente pega ele para olhar e a gente vê uma presença de uma densidade muito branca, bem assim como eu posso dizer, bem sólida, a gente pode dizer que esse paciente ele está com uma falta de vitaminas, possivelmente de cálcio, neste osso, nessa região óssea. Então, possivelmente, as cartilagens desse paciente, os ligamentos, eles vão ter atrito, porque uma cartilagem que ela não é tão hidratada, uma cartilagem que não tem tantas vitaminas, algum momento ela vai se distender. E para que ela possa se recuperar, como ela não tem a capacidade, a quantidade suficiente de vitaminas para fazer o crescimento, renovação, desses ligamentos, dessas cartilagens, o paciente ele vai viver com aquele problema, Ele vai viver distendendo, vai viver com aquilo estando dilacerado, vai viver utilizando medicamentos para passar essas dores em região de articulações, só que não vai se curar nunca. Por quê? Porque está faltando a vitamina, Não basta eu fazer um raio-x, ir lá, passar um creminho, tomar bastante água. Não, tem que fazer a utilização de vitaminas. Por exemplo, as pessoas acham que vitaminas é um conteúdo externo, mas só para vocês entenderem. As pessoas acham que vitamina é para engordar. E vitamina não engorda. Vitamina não é suplemento alimentar. A vitamina é um suplemento vitamínico que vai fazer a estimulação, ou se não houver a presença daquela determinada vitamina, ou se estiver em quantidade baixa no nosso organismo, fazer com que haja a criação, e o estímulo de produção maior no nosso corpo. Por exemplo, pessoas que têm muito sono, sonolência, cansaço, fadiga, pode ser uma deficiência de vitamina B12. Aí ele vai lá, compra a vitamina, por exemplo, Lavitan, vitaminas de A a Z, e começa a tomar. E em 7 dias acha que vai resolver. Não resolveu, vou parar de tomar. E para de tomar e não resolve. Por quê? Suplemento vitamínico só começa a fazer efeito depois de 30 dias. 30 dias? Exatamente. Você faz o tratamento hoje e começa a fazer normalmente, tomando uma cápsula daquela de vitamina todos os dias, durante todo o período. Então, se tiver 60 cápsulas, 60 dias. Então, depois de 30 dias você fazendo a utilização daquela vitamina, é que ela vai começar a fazer efeito. Então, o corpo vai absorver e utilizar somente depois de 30 dias, tá? Então, se vai fazer o uso, faça o uso completo, tá? Sem a utilização por metade. Então, por aqui a gente conseguiu ver essa apresentação anatômica. Epípse proximal, diápse e epípse distal. Nós temos também a metáfise, que é a parte um pouco superior, e um pouco inferior à região final do próprio osso, tá? E nós temos cartilagens, São os meniscos que ficam na região final do próprio osso, utilizados para amortecer o atrito entre a cavidade de encaixe e a cavidade de, como eu posso dizer, de próprio atrito, de suporte ao peso. E é importante você lembrar dos tipos de fratura, Vai chegar em vários locais a pacientes com determinadas lesões. E nós temos essas aqui. Até porque na hora de você fazer uma evolução ou até mesmo uma anotação, você não pode falar assim, o paciente chegou com a perna quebrada. Não. O paciente chegou com lesão em determinada região óssea, apresentando laceração ou fratura dessa forma aí. Se a fratura ela for central ou até mesmo proximal, final do próprio osso, e ela apresentar uma ruptura reta, vai ser a ruptura da fratura transversa. Transversa quer dizer que é reta, linha única. Se for uma lesão central, mais para o centro da região óssea, ela está bem no centro, como se fosse como posso dizer, houve um peso exacerbado e o centro ficou um pouco fraco,
Então, houve, né, ali uma dilaceração da questão óssea. Não uma dilaceração, porque não é conteúdo cartilaginoso nem pele, mas houve uma perca de densidade óssea nesse centro. Então, nós vamos chamar de longitudinal. E se for uma fratura, né, em região diagonal ou outra, nós vamos chamar de oblíqua exposta, tá? E isso só vai poder ser dito caso esteja com raio-x. Você não consegue saber qual dessas fraturas, a não ser a oblíqua desviada, né, ou a própria fratura exposta, né, em que a cavidade do osso sai para fora do paciente. Então, assim você consegue diagnosticar. Mas, se caso ela esteja interna, você não vê alteração, infelizmente não tem como dizer qual dos tipos de fratura está sendo apresentada, senão realização de um raio-x, tá bom? E aqui se segue os próximos. Espiral, que é quando uma parte rotaciona para um lado e a outra rotaciona para o outro, consequentemente fazendo com que as duas camadas se tornem rotativas e se desencaixem, tá? Então, você vai ver que o membro do paciente ele vai estar para um lado e a outra parte vai estar para o outro. Então, vai estar em espiral, tá? Rotativo. E a fratura simples é aquela como se, por exemplo, alguém acertou um machado em alguém. Então, aconteceu ali uma protusão do lugar, né? Ficou com uma marcação, né? A cavidade do osso, ela foi atingida e o objeto saiu. Então, lesionou o lugar, mas a densidade óssea não foi perdida, somente parte da sua capacidade funcional. E nós temos a cominutiva, que é causado, né, possivelmente por quedas de objetos ou até mesmo de perca de sustentação. Por exemplo, pacientes obesos, né, pessoas mesmo que caíram de quedas de própria altura, quedas de prédio ou algo do tipo, e caíram com o membro flexionado de forma reta, vai fazer com que haja uma separação entre a densidade óssea maior, que é a parte de cima, com a menor, que é a de baixo, e elas se choquem uma com a outra. Então, como vocês sabem, quando a gente se choca uma força de um lado e uma força do outro, as duas, quando se chocam, ela vai formar uma força central na própria, como posso dizer, na questão do osso, né, na região central do próprio osso. Então, vai ocorrer uma fratura enorme, né? Você vai ver que a perna do paciente, o lugar, né, onde houve essa fratura, vai estar muito edemaciado. Por quê? Porque, como vocês sabem, dentro da nossa cavidade óssea, passa também artérias. E se houve uma separação de um lado e de outro, essa quantidade de sangue que estaria sendo comunicado de um para o outro, ela vai se discorrer para a cavidade externa. Então, vai formar um edema localizado somente naquele lugar. Planificação. Aqui nós podemos ver a planificação do raio-x, né? O raio-x ele pode ser apresentado ou solicitado de 3 formas, em PA, AP, perfil. Aqui nós temos a parte PA. O raio-x de forma PA, ele é a parte frontal, né? Então, eu vejo a parte frontal primeiro. AP, eu vejo a parte externa, né? A parte anterior primeiro. E a parte perfil, eu vejo a parte lateral. Para explicar melhor. A projeção posterior anterior, que é a PA, ocorre quando o raio-x ele entra pelas costas do paciente, ou seja, o paciente vai estar com as costas viradas, né, para onde a máquina está, e saem pela frente, região anterior. Então, se eu tenho uma fratura na frente do paciente, né, na região frontal do tórax, e eu quero ver, eu vou colocar ela de forma AP, porque eu quero ver primeiro a fratura que está na frente, que é onde eu vejo que está lesionado. Então, a posterior anterior, que é a PA, ocorre quando o raio-x entra pelas costas do paciente e sai pela frente. Entra por trás e sai pela frente. Já a radiografia anteroposterior, né, que é a AP, ela indica o feixe de raio-x, né, que penetrou o tórax pela região anterior, saindo pelo dorso. Então, a região AP é aquela região em que eu faço com que o raio-x entre pelo peito e saia pelas costas, tá? Então, lá no raio-x, às vezes tem um P, AP, tem um PA, você vai saber qual é a parte frontal ou anterior. E, em perfil, né, é a visualização lateral, seja esquerda ou direita, dando realidade
a visão anterior e posterior numa planificação transversa. Então, a lateral é lateral de qualquer forma. Eu estou vendo a parte lateral do paciente. Então, eu vou ver a cavidade da frente, né, que seria a questão do externo, a continuidade, né, das costelas, e atrás, a coluna, uma parte dela, e como posso dizer, o terminamento das costelas, tá? Então, AP, a luz entra, né, a luz do raio-x entra pelo peito e sai pelas costas. PA, o raio-x entra pelas costas e sai pelo peito. E perfil, a luz entra de forma lateral, tá? Seja ela direita ou esquerda. Aqui, como eu disse para vocês, nós temos aqui a anatomia articular do joelho. Nós temos o quê? O fêmur, que está aqui em cima, tá? E aqui nós temos a tíbia, e aqui nós temos a fíbula. Nós temos a rótula, que é aquela parte óssea, né, mais relevante do nosso joelho. E ela, é o que eu disse para vocês, que absorve o impacto quando a gente cai ou se ajoelha. Então, a rótula, né, ela tem um ligamento, né, tá vendo aqui? Esse ligamento aqui, essa parte azulzinha aqui, é um ligamento que segura a rótula e ela faz com que haja a movimentação para a tíbia. Então, quando a gente faz a flexão, né, da tíbia e do fêmur de forma reta, quando nós estamos de pé, a rótula, ela sai daqui e ela vem para cá. E ela protege esse ligamento aqui do meio. Então, a rótula, ela é feita para proteger o ligamento central, que é o ligamento cruzado, tá? Então, é importante que vocês saibam e lembrem disso, porque às vezes a gente não leva tanto em consideração o que o paciente está sentindo. Só quem passa por isso sabe o que é dor. Por quê? Quando a gente tem uma fratura da rótula e ela sai do lugar, consequentemente, essa parte da rótula, né, e ela vai para o lado esquerdo ou direito, ela puxa também esse ligamento aqui, ó, está ligando a tíbia, né? Então, quando ela puxa a tíbia também. Se ela vai para o lado, a tíbia vai também, e a rótula, consequentemente, da mesma forma. Então, quando há uma ruptura, né, do ligamento cruzado, né, que é esse ligamento em X que está aí no meio, o paciente ele perde a estabilidade, ele não consegue ficar de pé. Então, ele começa a andar e começa a cair, começa a ter instabilidade. Então, aqui à esquerda, nós temos a minha esquerda, a esquerda de vocês, né? Só que a direita do paciente. Nós temos o ligamento lateral direito, né? Que é esse ligamento que liga a tíbia, né, a fíbula, no fêmur, né? E ele é responsável por manter os dois alinhados e que não haja rotação entre eles. E aqui eu tenho o ligamento colateral médio, que fica na região esquerda, né? Direita ao de vocês, esquerda do paciente. Então, o que acontece? O paciente, quando ele tem uma ruptura desses dois ligamentos aqui, automaticamente a tíbia sai do lugar. E ela começa a ser rotativa. Ela sai do lugar, a rótula não consegue segurar, né? E automaticamente o paciente ele não consegue flexionar as duas pernas no chão, né? Ele consegue, só que ela vai se locomover para o lado, tá? Porque não tem ligamento para segurar e puxar para o centro. Aí eu tenho aqui o ligamento cruzado, que é como eu disse para vocês, que mantém o eixo centralizado. Não deixa com que haja rotação. Então são 3 tipos de cartilagem aqui que são utilizadas, né, para que haja, né, alinhamento do eixo central do próprio osso, entre o fêmur e a tíbia. E eu tenho aqui o menisco lateral e o menisco médio. O menisco é como se fosse um amortecedor. Ele amortece a pressão, amortece o peso, né, dos membros superiores para o membro inferior. Então, se não houvesse o menisco, seja ele o lateral e o médio, nós iríamos ter muitas dores na região articular. Por quê? Essa é uma cartilagem, o menisco é uma cartilagem utilizada para amortecer a questão do peso. Então, quando a gente faz um movimento, a gente faz com que uma parte óssea A, que é a parte de cima, e a parte óssea B, elas se deslizem neste menisco. Então, consequentemente, quando esses dois ossos se deslizam neste menisco, eles estão hidratados, porque o líquido sinovial é para hidratar, né? Como eu disse para vocês, estes ligamentos, e não há tanto atrito, não cria dor, né? Não tem aquela sensação de que está raspando um osso no outro, como alguns dizem. Algumas pessoas têm desgaste
justamente pela falta de vitamina e pela falta de cálcio na formação dessas cartilagens. Então, tem pessoas que quando vão andar sentem muito atrito nessa região dos ligamentos. Então, é como eu disse para vocês, como a gente tem o ligamento lateral, médio e esquerdo, né, colateral lateral e o colateral médio, se tiver com inflamação, ele vai apresentar uma temperatura normal. E ele vai apresentar também um edema, e se for o caso de apresentar um líquido, né, no lugar, você faz a palpação e tem líquido, é porque realmente houve uma dilaceração desse ligamento. Aí o líquido sinovial que estava dentro do ligamento, utilizado, né, para fazer ali a hidratação, ele saiu e foi para a cavidade externa, né, entre a pele, né, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Então, automaticamente, há então essa locomoção. Aqui, como vocês podem ver, é o raio-x lateral, né, em perfil. Aqui nós podemos ver o fêmur, a tíbia e a fíbula. E aqui a rótula do joelho. A patela, pessoal, é uma parte final aqui que fica na rótula, tá? Que ela é utilizada para se apoiar nessa parte inicial aqui, né, da epífise proximal da tíbia, né? Então, quando a gente está com o joelho realmente flexionado de forma reta, essa parte, né, da rótula, ela se locomove para cá, até mesmo quando a gente flexiona o joelho ao contrário, ela protege esses ligamentos. E a patela, essa próxima parte final aqui, próxima à rótula, ela se encaixa aqui, dando então uma sensação de segurança para os ligamentos. Aqui é em AT, ela está de forma frontal. A gente consegue ver aqui, então, o fêmur, tíbia e fíbula. E aqui nós conseguimos ver, então, o espaço, né, discal, o espaço articular entre as duas partes, né, entre os dois ossos. A gente consegue perceber, então, que aqui, ligamento cruzado, ligamento colateral médio, ligamento colateral lateral, ligamento colateral médio e ligamento colateral lateral aqui. E aqui a presença dos meniscos, tá vendo que ele tem uma porção um pouco mais rebaixada? E aqui a gente consegue ver também uma porção como se fosse um desenho. É a questão do cartílago articular, né? É a articulação que faz com que haja deslizamento sensível, sem dor, sem problema nenhum, entre os membros. Vamos a um caso clínico, tá? Eu peço que neste caso clínico vocês prestem atenção. Liguem os microfones na hora que eu pedir, tá? Que eu quero que alguém me responda algumas coisas. Paciente JB, 22 anos, atleta, deu entrada nessa unidade hospitalar desacompanhado. Nega comorbidades e alergia medicamentosa. Beleza. Refere algia. Algia é dor, tá? Refere dor, né? No caso, algia, em região patelar, região da patela. Instabilidade, olha o que eu disse para vocês sobre instabilidade. Instabilidade acompanhada de dor ao deambular. Ao exame físico, verificou-se, exame físico. Então, quem fez o exame aí foi essa enfermeira que está embaixo. Ao exame físico, verificou-se fêmur, parte de cima, e tíbia instáveis e rotativos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre instabilidade e rotação. Beleza. O médico foi lá, a enfermeira foi lá, fez o exame físico, passou para o médico, beleza. Conforme prescrição médica, foi realizada a administração de uma ampola de Voltaren, 3 ml, né? Mais de pirona de 1 grama intramuscular. Então, foi lá feita a dipirona e o Voltaren. Como vocês sabem, o Voltaren é super utilizado para vítimas de acidente onde houveram traumas em região de ossos, né, entorse, torções, luxações, porque ela vai passar bastante, né, essa questão da dor. E o dipirona para essa questão de febre, né, e para amenizar um pouquinho a dor, né, ela vai ajudar bastante. Beleza. Aí foi lá, a enfermeira foi lá, carimbou. Depois, solicitação da radiografia computadorizada. Raio-X também vai dar a mesma coisa. Em perfil da rótula, eu escrevi errado, mas é rótula do joelho. Beleza. Aí o médico foi lá, doutor José Carlos Barbi, e foi lá, assinou e carimbou. Tá. Nós vimos o caso clínico, a gente vai falar sobre ele. Agora eu quero que vocês me falem qual o erro que está nesse caso clínico. Nessa ficha de evolução. Alguém abra o microfone aí e me diga qual o erro que está nessa evolução que essa enfermeira fez. Está faltando alguma coisa? O que está acontecendo?
Quem quiser pode falar. Bom, Pode refazer a pergunta, por favor? sim. Qual o erro que tem nessa evolução? O que está faltando? O que tem de errado? Está faltando alguma coisa? Está faltando algo muito importante. Imprescindível. Um 3, raio-x, no caso? não. Essa é só a evolução. Evolução lá de enfermagem. Seria o acompanhante? Não. É algo básico que todos nós temos que prestar muita atenção. Em relação Os sinais vitais? Não. A gente às vezes deixa no bolso do jaleco, às vezes esquece na gaveta. Temperatura, professor? Não. É algo bem básico que pode dar um problemão. Vou falar para vocês o que é. A enfermeira carimbou, mas não assinou. É um erro, porque se tem carimbo, mas não tem assinatura, não dá para saber se foi realmente ela que fez, né? Principalmente porque houve administração de medicamentos. Então prestem bem atenção. Se você for utilizar carimbo, assine, tá? Porque alguém pode usar o carimbo por você. O carimbo, ele não vem com assinatura, né? Então, para corroborar a realização, tem que ter assinatura, né? Então, a enfermeira, ela não assinou. Então, não dá para saber se foi ela que fez. Não dá para saber se alguém pegou o carimbo dela. Então, todas as vezes que você for administrar alguma coisa, fazer uma evolução, carimbe e faça a assinatura, tá? Vai ajudar muito a vida de vocês e fazer com que não haja nenhum tipo de problema. Assim, tem alguns tipos de pessoas que a gente pode confiar, né? Ou às vezes algum paciente vai lá, pega e carimba para poder lascar com o profissional de saúde, né? Diz que a pessoa foi lá que administrou aquilo, o paciente vê óbito por causa daquilo, e o carimbo da pessoa tá lá. E aí? Até você provar que o focinho de porco não é tomado, você já perdeu o seu carimbo. Então, prestar bastante atenção nessa questão de assinatura. Carimbo e assinatura tem que andar junto. O do médico tá certo ali, ó. Quem levantou a mão pode falar. Não? Pronto, vamos lá. Então vamos à resolução deste caso. Questão. Ao ser atendido pelo médico plantonista, foi solicitada radiografia computadorizada em perfil, ou raio-x. Neste caso não foi raio-x, foi uma ressonância magnética, tá? Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E foi verificado ruptura de um ligamento de suma importância para a estabilidade ao deambular. Qual ligamento foi lesionado? Alguém pode me dizer? Como vocês podem ver aqui em cima, ó, é o fêmur e aqui é a tíbia. Aqui está a rótula. Aqui eu coloquei essa linha para mostrar que os dois ossos não estão alinhados. Eles saíram da sua composição reta, né? Saíram do eixo. Agora, o que é que mantém eles no eixo? O que é que eu falei para vocês? Se vocês prestaram atenção. Qual é o ligamento que mantém eles no eixo? Central. Qual é? Professor, aqui na imagem, no lado esquerdo da tela, é esse ligamento que está rompido, professor? Não entendi, Alexandre. O ligamento que está esquerdo da tela é esse que está rompido? Eu não sei, não lembro qual é o nome dele. Seria, no caso, você diria o lateral, né? Isso. É onde não tem essa bolinha vermelha? Uhum. Nesse lado aí, Não. não deveria ter esse ligamento? Onde tem a seta e onde tem essa bolinha? Deveria. Porém, aqui tem. Ó. Aqui tem o ligamento. Aqui está a patela. Aqui tem uma. Não sei se dá para vocês perceberem. Deixa eu dar um pouco de zoom. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Tem como se fosse um caminho. Aqui é o ligamento da patela para a tíbia. Só que aqui está em lateral. Então, aqui que teria que ter o ligamento lateral. E não aqui. Aqui é a frente do joelho da pessoa e aqui é o lateral. Então, aqui é o ligamento da frente. Aqui é o lateral. Esse daqui está na região central. Então, como eu disse para vocês, o que está na região central é o ligamento cruzado. Então,
Paciente com ruptura do ligamento cruzado vai apresentar instabilidade e na ressonância magnética vai apresentar isso daí, ó, como se fosse um amontoado de massas, né, entre um e entre outro. Deixa eu dar um zoom de novo para vocês verem. Aqui, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver a presença de duas massas redondas, onde está a setinha aqui. E é a presença do ligamento cruzado que está com uma ruptura. Por isso que a parte do fêmur foi para frente, porque não tem mais nada no meio que segure um e outro. Tem cirurgia para resolver? Tem. Cirurgia ortopédica vai resolver, né? Então nunca mais vai ter esse problema, porque as cirurgias ortopédicas de agora, eles colocam cartilagens externas, né, que são muito mais fortes do que a original, por assim dizer, né? Tudo tem sua vida útil, mas essa nova não tem, não. Então, vamos lá. Qual seria o exame solicitado para verificação da lesão? O raio-x não iria ver, porque saiu do lugar, né? E neste caso, a gente precisaria de algo mais específico, né? Só saiu ali do lugar, estava rotativo, então o raio-x não seria adequado, porque o raio-x não vê músculo. E como saiu do lugar e está rotativo, houve, então, a necessidade da gente pensar. Se saiu do lugar e está rotativo, então é músculo, não é osso. Tudo que sai do lugar e está rotativo é verificado a cartilagem, é verificado o ligamento, tá? Se o osso saiu do lugar e está rotativo, faz a solicitação, então, ou da ultrassonografia ou da radiografia computadorizada, que é como se fosse uma ultrassonografia, só que como se fosse um raio-x, como se fosse uma ressonância magnética, tudo em um só. Não é tão ineficaz e também não é tão perigoso para o paciente, tá? Você consegue, então, fazer a mobilidade ali e olhar o que o paciente tem. Vamos, então, para o raio-x do crânio. Nós sabemos que nós temos várias partes no nosso crânio, né? E nós temos, então, a parte frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, zigomático, mandíbula, deixa eu dar um zoom aqui que eu não estou vendo, lacrimal, nasal e maxila. Todos são esses as partes do nosso crânio. Quando há qualquer tipo de acidente envolvendo trauma na região da calota craniana, região do crânio, não vai ser solicitado raio-x. Por quê? A importância não é se houve abaulamento, se houve algum tipo de ruptura, de lesão na calota craniana, mas sim se houve alguma lesão interna, que é o que importa. O que adianta ir lá e fazer uma sutura com fio de aço no crânio do paciente se ele está tendo uma hemorragia interna? Então, raio-x do crânio é esse. Mas no paciente vítima de acidente que houve um traumatismo craniano, né, que é o TCE, ele vai ser encaminhado para uma ressonância magnética e não a um raio-x. Porque a probabilidade dele ter tido um traumatismo é muito maior do que ele ter tido somente uma ruptura, né, de alguma parte do crânio. Caso clínico, raio-x do tórax. Vamos lá, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Paciente do sexo feminino, 25 anos, asmática, controlada, com inalação de corticoide, uma vez ao dia, sem crise nas últimas semanas. Refere dor torácica, súbita, com discreto esforço respiratório. Ao exame físico, encontrava-se discretamente taquipneica, ou seja, respiração acelerada, e com redução do murmúrio vesicular na ausculta do lado direito. Pulmão direito, murmúrio vesicular. A gente pega o estetoscópio, aquele que não é o da Premium, né? Porque estetoscópio da Premium, você não escuta nem a pulsação do pulso radial. Imagine fazer uma ausculta pulmonar. Então, use mesmo aquele, eu nem sei as marcas dos melhores que tem aí, mas faça a utilização de um dos melhores estetos que você tiver para fazer a ausculta, seja cardíaca ou pulmonar. Então, quando você fazer a ausculta, você vai escutar algum murmúrio, seja um sibilo, crepitação. Crepitação é como se estivesse rangendo alguma coisa, sabe? Ou sabe quando às vezes a gente está com o nariz cheio, né, de algum tipo de secreção e a gente respira, ou a gente solta aquele ar e sai como se fosse um murmúrio? Isso é uma crepitação. Nesse caso, tem uma redução do murmúrio vesicular.
Então, o paciente está respirando e não está vindo aquele oxigênio necessário, né, que a gente está conseguindo ouvir. Está como se fosse uma respiração um pouco assim, dessa forma. E com reduções. Isso é uma redução do murmúrio vesicular à ausculta. Foi realizado radiografia do tórax mostrada a seguir. Neste caso, raio-x dá para olhar. Vamos ver então o que esse paciente tem. Analisando as imagens abaixo. Olha o que o paciente tem aí. Alguém consegue me dizer o que ele pode estar apresentando? Essa parte que eu pintei de amarelo, tá? Essa parte branca entre o amarelo, é o pulmão direito do paciente. E do outro lado, o pulmão esquerdo do paciente. Percebam que tem um espaço negrito, negro, escuro, que é essa parte que eu pintei de amarelo, em que não tem nada. O pulmão do paciente deveria estar tomando toda essa região aí. Do outro lado ali, como vocês podem ver, a cavidade, né, torácica do paciente, ela está mais escura, não tem a presença de tantos bronquíolos alvéolos. Por exemplo, aqui a gente consegue ver essas partes aqui, né, dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, etc. Só que quando a gente vai mais para o final, a gente não consegue ver. Está mais escuro, tá? Parte branca, oxigênio. Parte escura, não tem nada, tá? O que vocês acham que pode ter acontecido com esse paciente? Está respirando mal, está tendo redução da ausculta, está respirando com dificuldade, o pulmão direito está com a ausculta bem fraca, bem diminuída. Algum tipo de trauma? Pode Seria um trauma torácico ou algum tipo de edema? Pós-acidente ou não sei. Tá quase chegando lá. Se falar mais algumas coisinhas, tá certo. Seria possível uma pneumonia? Não seria possível. Pneumonia seria, no caso, a inflamação dos alvéolos. Até porque, se for uma pneumonia, algo teria que ter entrado pela questão da traqueia do paciente e ia para dentro da cavidade do pulmão do paciente. Neste caso, esse algo está fora do pulmão. Deixa eu ver quem falou aqui. Derrame pleural? Não seria derrame pleural. Porém, tem a ver com a pleura. Oi? Seria um edema, então? Não. Alexandre, fala de novo. Pneumotórax. Exatamente. Parabéns, Alexandre. Pneumotórax. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês na próxima imagem aqui. O que é pneumotórax? Perceba como a linha da pleura encontra-se deslocada inferiormente. Aqui, ó. Aqui é a região da pleura. É a cavidade que reveste, protege os músculos internos, tá? Os órgãos internos. Perceba que a pleura está comprimindo o pulmão. Na verdade, o pulmão ele está com uma capacidade reduzida. Por quê? Isso acontece quando, no lugar da parênquima pulmonar, né? E neste caso, onde deveria estar sendo ocupado, o lugar onde deveria estar sendo ocupado pelo pulmão, está sendo ocupado por ar. Então, de alguma forma, houve algum tipo de acontecimento que levou a pleura a se encher de ar. E por este motivo, a alteração na questão da respiração do paciente. Por quê? Num pneumotórax, né, há um ar extrapleural. Além do oxigênio, além do ar que está dentro do pulmão, ele também está fora do pulmão, está dentro da cavidade torácica do paciente, entre, né, a questão óssea e a pleura. Então, não há aparentemente lesões ósseas ou erosões das costelas. Algumas vezes pode haver aumento dos espaços entre as costelas. Você pode perceber que no paciente vai apresentar entre uma costela e outra um aumento, assim, como se fosse um inchaço, por conta do ar que está dentro da cavidade torácica do paciente. Então, neste caso, não é nada que se chame a atenção, porque só está mesmo apresentando esta função aí. Então, aqui para vocês entenderem melhor. Essa questão aqui, ó, essa parte aqui, que é amarela, é a parte em que o oxigênio não está dentro do pulmão, o ar não está dentro do pulmão. Ela foi para a cavidade do
do tórax, né? Está entre o tórax e a pleura. Então, causa um edema, e todo e qualquer tipo de edema na região do peito, na região pleural, na região do tórax, vai fazer com que haja dificuldade de respiração. Nesse caso aqui, vocês podem ver que há uma diminuição do tamanho do pulmão direito, né? E, como vocês sabem, uma diminuição de um determinado pulmão pode fazer com que haja sobrecarga de outro. A oxigenação vai estar diferente, a respiração vai estar acelerada realmente, porque se está comprimindo, o oxigênio ele está sendo forçado a sair, né? Então, é como se você tivesse com aquele ambu, né? Você aperta, o ar vem, aperta, né? Ele suga e vai, suga e vai. É como se isso estivesse acontecendo. O pulmão estivesse sendo pressionado e forçando o ar somente a sair. Você suga e já sai. Você você inspira e automaticamente o oxigênio já sai do seu corpo, porque está sendo pressionado pela quantidade de ar que está fora do pulmão e está se concentrando na cavidade do tórax. Agora vamos então à ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é uma visão 3D de um corpo, neste caso do crânio, né? E aqui a gente consegue ver. Essa visão à esquerda de vocês, nós conseguimos ver a parte da primeira camada da ressonância magnética. Nós conseguimos ver então no centro, núcleo caudano, cabeça, coroa radiana, essa parte mais fora do centro, lobo parietal, né? Seria essa parte um pouquinho mais atrás, lobo frontal, e vai se ligar totalmente da mesma forma da divisão do crânio. Parietal, né? Frontal, parietal, e essa aqui é a questão da lateral, tá? Então, essas são as divisões do encéfalo. E ao lado nós conseguimos ver, então, aqui as divisões da calota craniana, né? Encéfalo, aqui nós temos uma parte da cervical que vai vindo para aqui. Aqui a cavidade oral do paciente, a região da mucosa ocular. Aqui a gente consegue ver o pavilhão auricular, tá? Pavilhão auricular. Aqui a gente consegue ver a presença da hipófise, tá? A hipófise fica centralizada bem no centro do próprio encéfalo, um pouquinho abaixo da sua parte final, juntamente com o hipotálamo, tá? Hipotálamo e hipófise, tá? São os dois locais produtores de hormônios, tá bom? Aí aqui então vai fazer a secreção de hormônios para determinados órgãos do corpo. Aqui nós podemos ver uma ressonância magnética do próprio abdômen. Nós vemos aqui a visão frontal do abdômen e suas particularidades, rins e bexiga. Aqui a gente consegue ver o rim. Deixa eu pintar aqui para vocês. Aqui a gente vê o rim, tá? É o rim esquerdo, rim direito. E a gente consegue ver aqui a questão da bexiga do paciente, tá? É essa partezinha aqui. Com certeza aqui é um paciente de sexo feminino, tá? Porque a bexiga está bem posicionada na região pélvica, cintura pélvica, né? Como alguns dizem, né? Então, dá para perceber que é um pouquinho mais preparado. Aqui a gente tem, então, a presença dos néfrons. Passei aqui. Aqui a gente tem a presença dos néfrons, são os locais onde vai fazer a filtragem do sangue e formação da urina, né? Os néfrons. E aqui a gente vai ter, então, a uretra, que vai fazer com que a urina chegue da cavidade interna e seja levada para a bexiga. Como vocês sabem, a bexiga é utilizada para armazenar a urina, tá bom? Então, nós temos aqui o rim direito, rim esquerdo. Aqui nós temos a presença dos néfrons. Aqui eu tenho a uretra, bexiga, e aqui eu tenho o ureter, né? Que é a parte final, então, da região urinária. E aqui nós podemos ver região musculares, tá? Aqui a gente pode dizer que é o local onde a gente aplica os medicamentos intramusculares, só que aqui é a questão da parte frontal. A gente aplica na parte anterior, né? Que é a parte de trás.
essa partezinha aqui de trás. Linha média e faz a administração nessa parte daqui, tá bom? Que é dorso ventroglúteo. E aqui nós temos, então, a presença da lombar e mais a próximo final aqui embaixo, a parte sacral. Lombo sacral, a partir daqui já é torácica e acima cervical. Cervical, torácica, lombar, lombo sacral, que é daqui mais ou menos para cá, a lombo sacral, tá? Então, não é difícil de entender. Aqui só está mostrando poucas coisas, porque a ressonância magnética ela tem várias planificações. E a partir do momento que você vai mexendo no sistema, ela vai mostrando as outras partes. Por exemplo, aqui a gente consegue ver a costela. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Presença das costelas, tá vendo? Se eu mexer mais um pouco na planificação, eu vou mexer como se estivesse indo mais para frente. E eu vou ver mais a parte frontal dos órgãos, tá? Então, aqui eu consigo ver o fêmur, né? Aqui a pelve, a cintura pélvica, região pélvica. Aqui a cavidade abdominal do paciente, tá? E as derivações, né? Que são as regiões de diferenciação. Aqui eu tenho a região epigástrica, vai ficar o estômago, mesogástrica, hipogástrica. Aqui eu tenho uma porção um pouco final da fossa ilíaca direita, eu desenho até um pouquinho para baixo. Fossa ilíaca esquerda. Aqui eu tenho o flanco direito, flanco esquerdo. E aqui eu tenho, então, o hipocôndrio direito, HD, e o HE, que é o hipocôndrio esquerdo. Cada lugar desse, quando você vai fazer a palpação profunda no paciente para fazer o exame físico, ele apresenta um suposto diagnóstico para o que o paciente pode ter. Se o paciente está apresentando dor na região epigástrica, ele pode estar apresentando uma gastrite ou até mesmo uma presença de úlcera, né? Ou uma inflamação da parede abdominal, né? Então, que neste caso é a própria gastrite. Então, você pode perguntar para o paciente se já fez algum tipo de endoscopia, se o médico, no caso, for solicitar a endoscopia, né? Vai dar alguma alteração aí. Aqui, após sair da região do estômago, a gente vai ter a parte inicial do duodeno, que ainda compartilha do líquido. Deixa eu limpar aqui para vocês. Que ainda, né? Aqui tem o estômago. Eu vou desenhar direitinho aqui, não. Aí aqui eu tenho a parte inicial do duodeno, que passa aqui e faz a volta para o início do intestino delgado. O intestino, como vocês sabem, ele compartilha, o estômago, né? Ele compartilha de ácido, né? De um pH altíssimo. É tanto que ele é alto, só que o H. pylori, né? Que é a microbiota que vive no intestino, ela não morre. E o duodeno, a parte inicial, que sai do estômago, ela também tem um revestimento, assim como o estômago, para que aguente, né, o pH, né, o ácido, né, constante no estômago. E dentro desse parte inicial do duodeno e do estômago, vai acontecer uma criação de gases muito grande. Então, pacientes, né, vão ter uma palpação muito dolorosa se tiver com a presença de gases, tá? Então, hidróxido de alumínio, omeprazol, na verdade, o hidróxido de alumínio e omeprazol são medicamentos utilizados para regular a microbiota intestinal. Medicamentos utilizados para que haja o nivelamento, né, do ácido constante no estômago e nessa porção inicial do duodeno. Então, o paciente está referindo dor nesses dois lugares, pode dar esses medicamentos para ele, vai passar em alguns minutos. Tá bom? Aproveitando que está aqui, pacientes que têm retenção urinária vai ter algum tipo de problema de insuficiência renal, porque o líquido, né, a urina que estaria aqui sendo expelida, ela começa a retornar para os néfrons. E os néfrons com urina presa tornam-se, então, infecção urinária. ITU, infecção do trato urinário. Caso clínico. Vamos lá. Mili Santana, pode falar? Mili, levantou a mão. Maísa, pode falar? Tiago, por que normalmente, inclusive no tratamento de úlceras, né,
estomacal o médico em si, o gástrico, ele faz a orientação para que o paciente tome o omeprazol ou o hidróxido em jejum, né? Qual a finalidade do omeprazol em jejum? É ele inibir esse suco gástrico ou ele fazer o tratamento para que o suco gástrico seja, tipo, menos ácido, na verdade? Boa pergunta, mãe. A questão é a seguinte: quando a gente está com o estômago cheio de alimento, a produção de ácido é muito maior, tá? Então, o omeprazol, se você fazer a utilização quando você não está em jejum, não vai adiantar nada. Por quê? O omeprazol é para fazer com que haja como posso dizer, a regulação dessa questão do pH dentro do estômago. Então, se você está ingerindo alimentos, o pH vai estar aumentado, porque vai ter uma produção maior de ácido para fazer a deterioração desses alimentos. Então, se você não faz o uso em jejum, não vai ter efeito, porque o ácido ele vai ser muito mais alto, e como ele está num processo de degradação do alimento, o medicamento ele não vai fazer efeito na mesma hora. Então, quando você faz a utilização do omeprazol, do hidróxido de alumínio em jejum, a parede abdominal, ela absorve, né, a parede abdominal não, perdão, a parede do estômago, né, absorve os nutrientes, que neste caso né, a interação medicamentosa desses medicamentos, e quando acontecer a ingestão de algum tipo de alimento, esse medicamento já vai ter sido absorvido pelo organismo. Então, consequentemente, quando você for se alimentar, aí sim, o ácido ele não vai estar vindo com a força total. Ele vai estar vindo de forma um pouco mais lenta. Como se tivesse reduzido a capacidade funcional dele, estivesse retardando a capacidade funcional dele. Dessa forma, a pessoa não vai ter aquelas fortes dores na região do estômago. Não vai ter presença de gases, né? Porque quanto mais ácido, né, líquido ácido no estômago, mais produção de gases. Até interessante orientar pessoas que dormem muito para o lado direito, né, de decúbito lateral direito, tem muita criação de gás. Por quê? Como vocês sabem, a porção do estômago é virada para o lado esquerdo. Quando você deita para o lado esquerdo, o líquido ele fica estável. Mas quando você deita para o lado direito, a porção do líquido fica indo para a região do duodeno, né? E ela começa a sair. E ela começa a entrar dentro do intestino delgado, depois passa para o intestino grosso. E o que acontece? Produção de gases. Possivelmente a pessoa vai acordar no dia seguinte com muita dor na região da barriga, do estômago, né? Localizada, principalmente na região do estômago, tá? E na região do intestino delgado, mais próxima, né, do estômago. Então, é uma orientação também para esses pacientes, né, que fazem tratamento de úlcera ou até mesmo de gastrite, dormir para o lado esquerdo, para diminuir e muito a produção de gases. Tá bom, Maísa? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, caso clínico. O último aqui para acabar e vocês estarem liberados. Paciente do sexo masculino, 65 anos, ou seja, conforme o Ministério da Saúde, é um paciente idoso. Pressão arterial, 18/10. Tá alta, hein? Paciente com hipertensão arterial sistêmica. Tá, ele tem pressão alta. Mas ele está medicado? Não sabemos, ele não diz. E diabetes mellitus tipo 1. Então, ele é insulino dependente. Tem que estar utilizando aquelas agulhinhas, né? A famosa agulhinha, uma vez ao dia, para regular a taxa da glicemia, da glicose. Essa pessoa deu entrada no pronto-socorro com queixas de fortes dores de cabeça, né? 30 minutos depois, a paciente queixou-se. 30 minutos depois, estando no pronto-socorro, né? Ela estava em observação. Ela queixou-se de perda de força no membro superior direito, dificuldade de fala e perda da mobilidade. Posteriormente, o médico plantonista solicitou uma ressonância magnética do encéfalo, a fim de obter um suposto diagnóstico. Posterior à análise da ressonância magnética, a mesma, que neste caso é a paciente, foi medicada com ácido tranexâmico 100 mg endovenoso. Abaixo está a ressonância. Agora, para que dificulte a vida de vocês, o que é ácido tranexâmico?
Uma dica. Mulheres, ela é mulher, mas mulheres mais novas, ou até mesmo qualquer tipo de mulher, que tem muita hemorragia, tem muito sangramento, seja ele sangramento exacerbado da questão da menstruação ou não, fazem uso deste ácido tranexâmico para alguma coisa. Eu quero que vocês me digam qual é o efeito do ácido tranexâmico no organismo. Alguém? Seria para evitar hemorragia? Exatamente. Ele é um agregante plaquetário. Nós temos o AS, que é o antiagregante plaquetário, ele faz com que haja diluição do sangue, e nós temos o ácido tranexâmico, que é utilizado para a coagulação do próprio sangue. Mili, pode falar? Maísa, pode falar? Então, no caso, esse Ácido... tranexêmico, isso, ele é utilizado para pacientes principalmente com plaquetas baixas, né? No Exatamente. caso de um acidente automobilístico, o paciente vai chegar, se ele tem plaqueta baixa, então para uma diminuição da hemorragia, pode ser utilizado esse tipo de medicamento, né? Isso, que no caso é o Transamin, é o nome do medicamento mais conhecido, tá? É o nome genérico, você consegue entender. Então, paciente com traumatismo craniano vai ser utilizado o Transamin na hora, porque ele tá, se tiver principalmente com otorragia, sangramento na região pavilhão auricular, vai ser utilizado. Por quê? Quanto mais, né, conteúdo sanguíneo na calota craniana do paciente, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Então, pode ser que ocorra algum tipo de lesão irreversível por conta do sangramento. Pode falar. Então, no caso, assim, de um paciente com AVC sendo hemorrágico ou isquêmico, vai ser utilizado esse tipo de medicação. Calma lá, vamos falar do caso clínico. Você já está adiantando as coisas. Mas, sim, exatamente. Então, vamos lá. Esse aqui é a ressonância magnética dessa paciente que foi solicitada. Como vocês podem ver, aí nós temos na região parietal direita a presença deste círculo aí. Alguém sabe me dizer o que é esse círculo? É um coágulo? Não é um coágulo. Lembra que eu falei... Quem levantou a mão, pode falar? Seria uma massa? Não seria uma massa. Lembra que eu falei para vocês do Transamin? O Transamin é utilizado quando está tendo Hemorragia, seria um sangramento ali, então. Exatamente. Essa é a presença na ressonância magnética do sangramento, da hemorragia. Então, essa paciente, ela entrou em um quadro clínico de apresentação de um acidente vascular do encéfalo hemorrágico. Então, como vocês perceberam, o nosso cérebro, ele funciona de forma alternada. Por exemplo, em qual parte está localizada a hemorragia? De qual lado? Do lado esquerdo? Isso, lado esquerdo, exatamente. E qual membro que ela perdeu a mobilidade? Membro inferior direito? Exatamente. Está certo isso ou está errado? O coágulo não, a hemorragia foi do lado esquerdo e ela perdeu a mobilidade do lado direito. Tem alguma coisa a ver? Tem. Por quê? O nosso cérebro ele funciona de forma alternada. Se eu tiver um AVE deste lado direito, né, eu vou ter a perca motora do lado esquerdo. Se eu tiver um AVE do lado esquerdo, eu vou ter a perca motora do lado direito. Porque o cérebro ele funciona de forma alternada em relação aos membros, tá? Então, é o que levou esse paciente a ter isso daí. Agora, o que pode ter levado esse paciente a ter um AVE hemorrágico? O aumento da pressão arterial? Exatamente, porque o aumento da pressão arterial, ele pode causar uma dissecção, seja ela da aorta ou de uma artéria específica que faz a alimentação, né, de determinada área do cérebro. Alexandre? Professor, só com a imagem, dá para perceber que é
a hemorragia, a gente poderia ser confundido com outra coisa também. Poderia ser confundido com um tumor para pessoas que não sabem diferenciar. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um zoom, fica melhor. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a porção, né, como eu posso dizer, do cérebro do paciente na região parietal esquerda. Aí eu tenho aqui a presença, então, de uma apresentação esbranquiçada. Então, vamos lá. Quais critérios utilizados, então, para discernir o que é um tumor do que é um sangramento, uma hemorragia ou não? Os sangramentos, em si, quando eles apresentam, eles não vão se apresentar em uma forma contundente, arredondada, ou, como eu posso dizer, em uma determinada área somente. Ele vai apresentar isso daqui, ó, uma cauda, que ela vai estar praticamente se escorrendo para a região lateral, saindo para o canto, como se tivesse cheio o compartimento e ele tivesse que sair para algum lugar. Então, ele vai apresentar isso. E na sua porção lateral, ele vai apresentar isso daqui, ó. É porque não tem como mostrar para vocês, eu já estou dando zoom. Deixa eu pegar o laser. Essa parte aqui, ó. O tumor em si, ele vai apresentar uma massa branca, mas não vai ou escura, sem uma presença de como se fosse uma parede, tá? Aqui está apresentando como se fosse uma parede. E somente o sangramento pode fazer isso. Por quê? O sangramento é como se fosse uma segunda camada, né, morta agora, em cima da outra cavidade, que neste caso é o próprio encéfalo do paciente. Então, não tem como, bom, tem como, se a pessoa realmente quiser errar, mas não tem como confundir um tumor, né, algum tipo de massa, um linfoma ou algo do tipo, até porque linfoma não vai ser produzido na região do encéfalo, tá? Da calota craniana, é muito difícil. Não tem gordura nessa região que faça com que haja crescimento de linfoma. Mas uma massa também não seria tão fácil de confundir. Até porque tem essa presença, como eu disse para vocês. A parede que separa uma coisa da outra, tá? O sangramento, ele vai apresentar essa parede espessa, tá? E ela vai apresentar uma coloração específica de um líquido, tá? O tumor em si, ou algum tipo de massa pode vir de algum tipo de tumor, formação de algum outro tipo de patologia. Ela vai apresentar uma coloração um pouco mais escura, tá? Por quê? É uma carne morta. Carne morta é presença escura. Partes mais claras alimentadas, vocês veem dessa forma aqui, ó. Igual está sendo apresentada no encéfalo normal. Parte clara. Parte mais clara é o sangue vivo ali que não está sendo coagulado, tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Vamos lá. Qual o possível diagnóstico? O acidente vascular do encéfalo, né, hemorrágico, como eu já tinha explicado para você. Porém, há uma diferença do acidente vascular isquêmico. Que qual é? O isquêmico, ele torna a área morta. Lembra que eu falei para você agora, Alexandre? Áreas mortas vão apresentar coloração escura. Isquemia é quando um coágulo se desprende de algum lugar e ocasiona como posso dizer, um coágulo, ele se desprende, passa pela artéria, passa pelas correntes sanguíneas, chega a determinada área do cérebro, né, do encéfalo, e para ali, automaticamente para. E a produção de sangue que estava sendo feita no corpo e mandada, né, e sendo injetada nessa parte do encéfalo, ela para. Então, quando ela para, a comunicação entre um lado e o outro automaticamente é desligada. Então, neste momento, né, neste caso de isquemia, a região escura é a região que não está sendo mais alimentada por material sanguíneo. Então, essa paciente, né, é um outro paciente aqui. Ela teve um acidente vascular do encéfalo, tá? Isquêmico. Porque isquemia só é causada por coagulação, criação de trombos, né? Coagulação. Você pega um monte de plaquetas, coloca tudo junto, né? Um monte de glóbulos vermelhos, coloca tudo junto e forma um trombo. Neste caso, ocasiona então a perca desses movimentos aí. Como a pessoa teve
a perca sensorial, né? No caso, teve esse trombo formado nessa região, que nessa região aqui é a região direita, ela teve a perda da mobilidade do lado esquerdo, tá? De forma transversa. Então, aqui como vocês podem ver, é a presença de uma isquemia. Tá, agora, se na hemorrágica utilizou ácido tranexâmico, o que é utilizado então para fazer a anticoagulação desse sangue que está coagulado num acidente vascular do encéfalo isquêmico? AS. O ácido ancestílico é um medicamento muito utilizado para anticoagulação. É um medicamento anticoagulante, antiagregante plaquetário. Não deixa o sangue coagular. Então, nos primeiros minutos em que foi diagnosticado isso, a paciente, se caso fez a utilização deste ácido ancestílico, que é o AS, ele vai fazer a desobstrução dessa região e, consequentemente, vai fazer com que os movimentos sejam retornados aos poucos. Lembrando que, se o paciente ficar muito tempo com isquemia, ele perde para sempre os movimentos, porque a determinada área vai ficar morta para o resto da vida, tá? Como vocês sabem, nós não podemos ficar muito tempo sem oxigênio no nosso encéfalo, no nosso cérebro. E o que transporta oxigênio para ele é o sangue. E se está parando de sangue, a oxigenação também não está indo. Então, neste caso, aconteceu um acidente vascular do encéfalo isquêmico, fazendo com que determinada área, a área parietal direita do paciente, não estivesse recebendo fluxo sanguíneo, tornando, então, viável a utilização do AS, anticoagulante, para a realização, então, do tratamento inicial e, posteriormente, com outros medicamentos antiagregantes plaquetários para a estabilização do paciente. Então, é bem simples de resolver. Partes mortas sempre vão ser escuras. Partes que estão com isquemia. A massa mesmo de um tumor é escura, porque é parte morta. Ela está sendo alimentada, mas é uma carne morta. Por que retiram? Porque é carne morta, entendeu? Agora, sangue vivo, vivo mesmo, é claro, como eu mostrei para vocês na outra foto. Tá vendo? Sangue claro. Coágulo, não. Mas formação sanguínea clara, que é o que está apresentando nessa foto. Então, aí é um AVE hemorrágico. Aqui, AVE isquêmico. Por quê? Isquemia vai apresentar de forma escura, mais escurecida na região do encéfalo. Região viva, né, que não está morta, parte mais clara, porque é como o sangue se apresenta. Bom, pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Algo que eu possa responder? Esse é o momento. Você poderia falar sobre o Transnexano de novo, professor? Que eu não entendi na... Posso. Sim. O ácido tranexâmico é um medicamento, né, conhecido como transamin, é um medicamento utilizado para coagulação sanguínea, é um agregante plaquetário, ao invés, né, ao contrário do AS, né, que é antiagregante, o ácido tranexâmico, que é o transamin, é um medicamento coagulante. Então ele vai fazer com que o sangramento pare, estanque, porque ele vai fazer a coagulação. Tá. Pacientes que têm muita hemorragia, de sangue, né, que tenha, como eu posso dizer, algum tipo de perda exacerbada, né, do material sanguíneo, né, seja elas em cirurgias, pós-cirúrgicos, vai ser utilizado o transamin, tá? Porque pessoas que perdem muitas plaquetas podem entrar num processo de vulnerabilidade, né? Porque plaquetas muito baixas, o corpo ele vai reagir. Ele vai achar que o corpo está com uma infecção generalizada, uma sepse ou algo do tipo, que levou aquela plaqueta a estar muito baixa. Teoricamente, como eu posso dizer, sua percepção das bactérias, percepção de algum tipo de doença viral, né, ela vai estar mais suscetível. Seu corpo vai estar um pouco mais desligado para isso. O nível de plaquetas se torna fraco, né, dá uma questão, então, de astenia, né, que é uma fraqueza, e, consequentemente, vai te deixar ali exposto, né, a vários tipos de patógenos. Então, pessoas que têm muita perca sanguínea têm que utilizar esse ácido tranexâmico. Principalmente mulheres que têm algum tipo de problema de dilatação
da questão dos ovários muito precoce e não há estancamento da questão sanguínea, né? Então, começa a dilatar demais, o sangramento ele começa a sair de forma que não para, não acaba, e tem que ser recorrido, então, para o transamento. Ou até mesmo outro medicamento, né, que possa vir a substituir, né, o transamento. Então, é importante que pacientes que vejam que estão com esse sangramento exacerbado, anormal, procure um médico especialista para ver se realmente o transamento pode ser ou não eficaz. Porque, por exemplo, pacientes que têm problema com a questão de coagulação do sangue ou anticoagulação não podem utilizar esse certo medicamento, tá? Por exemplo, pacientes que já tiveram o AVE, né? Eles têm probabilidade de ter um AVE de novo. Paciente que teve infarto tem muita probabilidade de ter infarto de novo. Então, os medicamentos que são utilizados podem fazer também com que aumente as chances de ter, né? Uma pessoa que teve um AVE e isquêmico, se utilizar o transamin, pode, né, pode desencadear um processo de AVE novamente, porque vai coagular o sangue, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de medicamentos que são usados. Maísa? Tiago, o que eu pude observar, né, em alguns atendimentos hospitalares que eu fiz durante esse mês agora que passou, foi um menino de 8 anos que teve um AVC hemorrágico. Eu não entendi a respeito muito do caso, porque não tive muito presente próximo, mas aquilo lá me surgiu várias dúvidas do que poderia ter ocorrido com uma criança de 8 anos ter um AVC dessa proporção, sabe? Aí eu queria que você explicasse como que isso pode ser possível. Qual é a idade da criança, mais ou menos? 8 anos. Ela chegou apresentando quais tipos de sintomas? Então, na verdade, apresentou os sintomas do AVC, mas em si a pressão arterial não estava normal e ele apresentou, mediante aos exames, só a infecção de urina. Foi isso que mais, chamou atenção. E ele teve a perda da mobilidade de algum tipo dos membros? Até Sim, mesmo teve. Ele paralisou o lado direito do corpo. todo o lado direito? Isso, todo o lado direito. Você viu se a questão das pupilas da região direita estavam reativas ou não? Não. Eu só observei o atendimento, não tive presente, né? Como eu falei para você, mas aquilo me surgiu, várias dúvidas de como uma criança poderia chegar a esse patamar com 8 anos de idade, não apresentando hipertensão e nenhum tipo de sintoma, né? Do AVC em si. Sabe se foi realizado algum hemograma? Porque, assim, geralmente crianças, né, por algum tipo de problema congênito, eles nascem com um tempo de coagulação muito rápido, né? Então, se a coagulação está muito rápida, ela tem um patamar normal, né? Se ela está muito rápida e logo se infunde um medicamento anticoagulante ou algum outro tipo de medicamento que cause, né, a coagulação do sangue, automaticamente pode fazer com que crie-se um coágulo e esse coágulo se desprenda, né? Então, realmente, a questão de um AVE é levar em consideração a questão de idade, questão de comorbidade. Agora, a questão de uma criança tem que levar em consideração se ela já não tinha algum tipo de problema, né? Se não tinha algum tipo de problema cardíaco, se ela não tinha já uma obstrução de algum tipo de artéria de nascença mesmo na própria questão do encéfalo. Mas é bem complicado, porque crianças, geralmente, a gente vê assim, criança não tem comorbidades, então não vai estar suscetível a isso. Mas é uma questão que tem que ser levada em consideração a questão congênita. Se ela tem um tempo de coagulação muito devagar, aí sim ela pode desencadear um processo de AVE. É um pouco difícil, mas pode acontecer. Viu? Natália, qual a diferença de AVC isquêmico para infarto do miocárdio? Vamos lá. O AVC isquêmico, né, o AVE, né, o AVC não existe mais, é AVE. O AVE isquêmica quando parte do cérebro para de ser alimentado por conta de um coágulo, né, então o sangue para de alimentar uma determinada área do cérebro, causando então perca então da mobilidade de algum membro ou de algum lado. Já o infarto agudo do miocárdio, IAM, é ocasionado pela, como posso dizer, pela
eu tentar explicar melhor. É quando parte do coração, ele para de ser alimentado. Parte do coração e não do cérebro. Então, parte do coração parou de ser alimentado. Então, causa, então, um aumento da pressão, né? E neste curto período de tempo que a pressão aumenta, e essa parte do coração, ela não está sendo mais alimentada por algum motivo. Neste caso, o nosso coração, ele é alimentado pelas, como eu posso dizer, por alguns tipos de veias que alimentam o coração. E quando uma dessas veias, né, que pode ser os ramos, né, as artérias coronárias, né, que são as que alimentam as paredes do coração, elas, por algum motivo, elas entopem ou até mesmo criam um coágulo, assim como no AVE, elas param de jogar sangue no coração. Então, as paredes do coração, elas se comprimem e ficam paradas. O coração para. Este momento ocorre um infarto. Então, infarto agudo do miocárdio acontece quando parte do coração para de ser alimentado pela corrente sanguínea, fazendo que, então, haja uma parada total do paciente. O coração parou de ser alimentado, né, as paredes. Se a parede parou de ser alimentada, o coração não vai ter a força para poder fazer as suas ejeções. Então, ele vai parar. E, automaticamente, quando para, o paciente tem uma parada, uma PCR, né? Porque é uma parada cardiorrespiratória, da mesma forma. Por quê? Quando você para o coração, automaticamente seu pulmão também ele tende a parar, porque não vai haver uma sintonia entre eles, tá? Então, o AVE isquêmico é quando parte do cérebro para de ser alimentado por conta de um coágulo. O infarto agudo do miocárdio acontece quando parte do coração para de ser alimentado, causando então uma parada total do paciente. Tá bom? Gustavo, um pulmão após uma broncoaspiração, eu não entendi um pouco bem a pergunta. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para que eu possa sanar? Ninguém? Maísa? Não, as dúvidas foram esclarecidas e bem esclarecidas, viu? Obrigada. Por nada. Lucas? Professor, um trauma no Oi? crânio, dependendo da gravidade, pode ocasionar sangramentos? Não entendi a primeira parte. Um trauma no crânio, dependendo da gravidade, pode ocasionar sangramentos? Pode. A pessoa ela pode criar uma hemorragia advinda de outro lugar, não por conta de um acidente vascular, mas sim por conta de um trauma, né? A própria questão do traumatismo craniano é um trauma, né, ocasionado por um acidente. E se ocorrer, a pessoa também vai perder a mobilidade. Por quê? Quando você tem um acidente vascular hemorrágico, a proporção é muito maior. Por quê? O material sanguíneo ele vai se escorrer por toda a cavidade da calota craniana. Então vai atingir muito mais coisas. Muito mais do que o isquêmico, que só vai parar um lugar. Agora, o hemorrágico não. O hemorrágico ele pode ir para toda a calota craniana. Então, pode encharcar todo o encéfalo, tornando, então, a pessoa inutilizada. Né? O encéfalo não vai ter nenhum tipo de reação. Não vai ter mais movimentos, a pessoa pode até perder a questão da fala, mobilidade e até mesmo os movimentos. Tá bom? Então, pode sim ocorrer e pode ser até mais perigoso do que um AVE. Maísa? Tiago, então, por exemplo, num acidente, vamos supor, automobilístico, se ser causado por uma pressão intracraniana, é aquela pressão que, no caso, vai causar a falta de movimentos do paciente, dependendo do momento que ele, por exemplo, no caso, é um caso cirúrgico, né? Exatamente. No caso dessa pressão. Isso. É essa pressão que vai causar a falta de movimentos? Não seria a pressão que causaria a falta dos movimentos, mas seria a proporção da parte, né, de alguma parte do cérebro que foi infiltrada pela corrente sanguínea, pela material sanguíneo. Não é a questão da pressão intracraniana, mas sim pela questão da quantidade de sanguínea que está infiltrada dentro de cada parte do encéfalo, que não está dentro das artérias, mas que está fora, atingindo os vasos, entendeu? Por exemplo, um paciente de trauma,
está com traumatismo craniano vai estar com a pressão arterial muito alta. Por quê? Aí sim tem algo a ver, porque a pressão intracraniana vai estar muito forte, muito alta. Então, quando a pressão intracraniana está muito alta por conta de hemorragia, a pressão arterial vai estar muito alta da mesma forma. Mas a questão da mobilidade não vai ser alterada por conta da pressão intracraniana, mas sim por causa da quantidade de material sanguíneo que está presente na calota craniana, fazendo com que mais partes do cérebro sejam afetadas. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Já vamos beirando aí 9 horas. Algo que eu possa esclarecer? Certo. Não havendo, gostaria de agradecer a todos pela presença nessa segunda live, tá? Que vocês estão participando comigo. Gostaria mesmo de agradecer pela oportunidade que vocês deram de participar, de ficarem até o final da live, tá? Então, eu passo a palavra aí para Lucas. Lucas, toma conta aí. Será que o Lucas saiu da live?